Clique Noite, hoje aqui no Baby Beef Jardim, um evento importante do Grupo Capital. Ao meu lado, Daniel Valverde, sócio, fundador e CEO do Grupo Capital. Daniel, primeiro, bom dia. Bom dia. Conta um pouquinho pra gente do que é o evento. Vamos hoje apresentar um pouco mais sobre o Grupo Capital para nós. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado, por estar aqui com vocês. E a ideia é que a gente consiga transmitir a todas essas pessoas que vocês estão vendo um pouquinho da nossa essência, A essência do Grupo Capital é promover o bem-estar financeiro das pessoas. Então hoje a gente reuniu todos os planejadores do Brasil todo aqui no Baby Beef com a ideia de transmitir para eles tudo aquilo que a gente sonha de verdade, Aquilo que a gente quer chegar, como que a gente vai fazer isso com as pessoas, como que a gente chega nos clientes para promover esse bem-estar financeiro, como promove o próprio bem-estar financeiro deles, os nossos parceiros. Então para a gente é muito importante o propósito, A ideia não para cliente. Realmente é para colaborador, parceiros, é isso? Isso. A ideia é parceiros que estão aqui, os colaboradores, os planejadores financeiros de todo o Brasil estão aqui hoje, justamente para ter esse momento de união, de integração e falar um pouquinho mais do nosso sonho grande, do nosso propósito, integrar tudo isso. Eu vi que já começou aí com uma atividade, com o pessoal, uma dinâmica. É um dia... Gente, o evento começa agora, Começou agora às 8 horas da manhã, nessa sexta-feira, e vai até às 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então, é um dia inteiro de ativação, de motivação. É essa a ideia mesmo, que a gente consiga passar e transmitir para eles tudo o que precisa e para isso leva um dia todo, não tem jeito, Conta um pouquinho mais do Grupo Capital. Então vocês trabalham com bem-estar financeiro de clientes, jurídico e físico? Pessoa física e pessoa jurídica falando de médico, para atender a parte pessoa jurídica do médico. Isso. Que é a área de saúde, área médica? A gente tem um DNA de lidar com médicos já há muito tempo, E a gente especializou o Grupo Capital para lidar com os médicos, com empresários, mas essencialmente médicos. E aí a gente descobriu uma falha nisso tudo. 90% dos médicos que eram atendidos pela gente, eles chegavam pagando mais imposto do que deveria. Então a gente se especializou também para atender a PJ dele. Aí sim a gente entra na PJ. Quer dizer, então, a gente pode falar que o Grupo Capital atende preferencialmente profissionais da área da saúde, os médicos e médicas, é isso? Isso. E seus consultórios, suas clínicas, é isso? O planejamento financeiro que a gente faz, o tete-a-tete ali com o cliente, essencialmente é o público médico, É o médico já especializado ou já tem a sua clínica, alguma coisa nesse sentido. E aí a ideia é de otimizar a vida financeira dele, conseguir se planejar para se aposentar direitinho, porque não é porque ganha dinheiro que vai ter uma vida muito boa, uma vida financeira muito boa, vai conseguir se aposentar com tranquilidade, Os números mostram isso, inclusive, que a maioria dos médicos ainda estão endividados, mesmo tendo uma renda um pouquinho maior. É uma realidade. Olha, você vê que não é questão de salário, não é questão de rendimento mensal, porque a classe médica, evidentemente, a esmagadora maioria tem um rendimento financeiro bom mensalmente. Mas mesmo assim, como falta esse conhecimento, ou trabalha muito em clínica, em paciente, em consultas, em cirurgias, acaba deixando um gap aí na área financeira. É isso. Você tocou num ponto importante. Não é porque tem uma boa receita mensal que vai ter prosperidade. Então a gente vem para alinhar e acertar justamente isso. Como que o médico ele consegue fazer um planejamento sem deixar de fazer as coisas hoje, que planejamento não é você poupar no cafezinho, alguma coisa desse sentido. É ter uma boa vida hoje e construir um futuro. É isso que a gente faz. Na verdade, eu acho que esse é o problema de todo mundo, Claro que vocês mais especializados na área médica, mas eu acho que é o problema do Everton, meu, de todo mundo que trabalha e acaba deixando um pouco a área financeira um pouco de lado, achando que tá tudo bem, isso não vai refletir num futuro próximo. E reflete, Daniel? É uma realidade, os números dizem isso. Quando você pega quase 80% da população endividada, o que a gente está falando aqui é que todas as classes sociais, não é uma classe mais desprivilegiada, que tem problema financeiro, são todas as classes sociais. Como eu acabei de falar, médicos, muitos médicos até renomados, a hora que a gente vai entender a vida financeira dele, ele está endividado, não consegue se aposentar, está fazendo plantão ainda, está fazendo mais consulta do que deveria e deveria estar viajando com a família, curtindo um pouquinho mais, enfim, trabalhar porque quer, não porque precisa. É algo que a gente nem imagina que a classe médica passe por um cenário desse. Nem imagina. Isso é mais natural. Esses quase 80% de endividamento, como eu falei, não tem classe social e não tem profissão. Sim.
médicos, mas também a gente vai para dentistas, a gente vai para outros profissionais, fisioterapeutas, enfim, outros profissionais da área de saúde, ou é médico? Nós atendemos, né? Nós atendemos principalmente médicos, empresários, mas também a gente tem na nossa base de clientes dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, professora de inglês. A gente tem, enfim, a gente atende quase todos os públicos. É que o público essencial que a gente acaba atendendo de fato é o público médico, né? E um acaba recomendando o outro, então a gente fortaleceu muito isso da base médica mesmo, né, do público médico. Então, olha, o Grupo Capital atende praticamente todos os segmentos, tá? Não é só médico, todos os segmentos. PJ e PF, certo? PJ e PF, Pro médico. Para o restante a gente não atende PJ, só a PF. A ideia é a vida financeira dele, a vida financeira daquela pessoa, a vida financeira familiar, que a gente consiga projetar, como eu falei, né, conseguir ter um bem-estar financeiro agora, viver isso agora, até porque isso influencia outras saúdes, a gente pode falar disso também, né? Começando pela mental, né? Desequilibra, você não estando bem financeiramente, sua saúde financeira, mental, emocional, espiritual, a gente acredita muito nisso, né? E como a gente se especializou muito para o médico, a gente costuma falar isso muito para eles. Quando você entende a Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde integral é um ser biopsicossocial, né? Se você não está bem financeiramente, tem grande chance de atender, de influenciar, né, a sua mente, o seu corpo, você ficar doente, a sua produtividade, tudo. Relacionamento com família, com amigos, no trabalho. Perfeito. Segundo o maior caso de separação no Brasil é por causa de problemas financeiros. Você está de brincadeira comigo, Daniel? Olha que índice importante. É isso. Então imagina o quanto que com o nosso propósito, se uma família tiver bem-estar financeiro, se a gente não consegue salvar casamento, não consegue salvar pessoas que deveriam se aposentar, e hoje 1% apenas dos aposentados são independentes financeiramente. 1%? 1%. Esses números são no Brasil? São no Brasil. Quanto tempo de Grupo Capital? A gente está falando de 4 anos de Grupo Capital, de mercado financeiro a gente está falando de quase 10 anos, mas há 4 anos atrás me juntei com outros sócios para justamente a gente conseguir dar vida a esse propósito que eu estou te falando, que é algo que ainda no Brasil precisa ser resolvido. E aí a gente nasceu com esse propósito. Eu quero aproveitar a presença do Daniel, vem aqui, Daniel, vou aproveitar a presença do Daniel. Eu quero uma dica. Vocês não querem uma dica? Né? Já que a gente está conversando com quem entende do assunto, a gente está falando aqui de qualidade de vida financeira, bem-estar, não só financeiro, mas bem-estar com geral. Que dica que vocês, logo de cara, quando um cliente vem, né, independente de ser médico ou não, PJ ou não, quando vem, você fala, calma aí, vamos fazer aqui uma avaliação, uma anamnese do que está acontecendo aqui no cenário da tua vida. Qual que é a primeira dica que você dá? Algumas das primeiras que são muito importantes dentro de um conceito todo que declara depois. Eu vou querer saber quais tipos de produtos vocês têm, tá bom? Perfeito. Mas primeiro uma dica. A dica, primeiramente, que você precisa, a gente primeiro precisa mapear tudo o que está acontecendo. Todo sintoma tem a sua causa, né? Então, não adianta a gente só dar um remedinho ali que cura naquela hora e não cura a raiz. Então, a raiz de tudo é o orçamento. Se você quer ter prosperidade financeira, não tem outro jeito. Primeiro você tem que gastar menos do que você ganha. E boa parte dos brasileiros não entenderam isso, com cartão de crédito e tal. Então a primeira coisa é avaliar o orçamento. Calma aí, vamos começar. Você está gastando mais do que você está ganhando. Então o teu ralo está maior que a torneira, né? Como se diz no popular, né? Vamos diminuir o tamanho do ralo, aumentar. Se não dá para aumentar a quantidade de água que está na torneira, diminui o tamanho do ralo para começar a sobrar um pouquinho de água, para começar a situação. Isso mesmo. Não é um pouco disso? Isso mesmo. Está sabendo bem sobre isso. Você tendo um orçamento equilibrado, você consegue projetar uma vida. A partir do momento que está saindo mais do que entrando, você começa a ter os problemas financeiros que levam a esses números que eu falei de quase 80% da população endividada. Se você acha que está numa situação apertada, você está no meio de mais de 80% dos brasileiros, mas tem saída. Está aqui, ó. Aqui, o Grupo Capital. Nós vamos deixar contato para você entrar, falar com o pessoal. Para fechar, alguns dos serviços que vocês oferecem para... A gente vai falar especialmente que uma dos braços principais do Grupo Capital é médico, tá? Vocês já entenderam, médico, pessoal de saúde. Mas vamos falar em geral, tá? Que tipo de produtos vocês oferecem para o público de vocês? Legal. Essencialmente, o que a gente oferece é planejamento financeiro e patrimonial. Okay. Daí nós temos as pessoas que ainda precisam de olhar para o orçamento,
a gente fazer um trabalho sobre isso para começar a poupar, construir uma reserva de emergência, construir um cenário para aposentadoria, outros objetivos, mas também nós trabalhamos com as pessoas que já têm patrimônio, que aí entra o planejamento patrimonial. 3 coisas importantes: ela conseguir proteger o patrimônio dela, ela conseguir expandir o patrimônio dela e conseguir perpetuar. Boa parte dos brasileiros consegue até expandir, boa parte dos brasileiros que têm patrimônio consegue até expandir, mas depois é dilapidado, por exemplo, sem ter um planejamento sucessório. Então a gente faz isso também. Que é um dos grandes medos de quem tem empresa, hein? O que será da minha empresa quando eu já não tiver mais condição de tocar, de seguir, de administrar, enfim? Como que você protege isso e garante o bem-estar financeiro dos seus descendentes? Né? Então a gente trabalha com isso também. O planejamento patrimonial, ele traz você conseguir primeiro estar com a pessoa certa, o dinheiro a ser orientado, que isso é uma coisa importante para falar. Boa parte das instituições, quando a gente olha bancos, corretoras, elas não trabalham pró-cliente, né? Às vezes até fala de uma assessoria gratuita, mas eu costumo falar, com a assessoria gratuita o produto é você. Né, o produto é o cliente. O que a gente trabalha é fazendo consultoria e orientando os clientes. A gente não tem uma prateleira própria de produtos como tem um banco, como tem uma corretora. Realmente é exclusivo para aquele cenário, para aquela pessoa. Nós nos conectamos a todos os bancos do Brasil, a todas as corretoras, e aí o cliente ele vai para onde ele se sentir mais à vontade, mas sob orientação. Vocês não determinam, não mandam, né? Vocês orientam, que até que o cenário de tudo que é possível para melhorar a situação. Perfeito, perfeito. E aí a gente não ganha de forma escondida, a gente orienta através de uma consultoria de valores mobiliários que a gente possui, né? E não tem aquela coisa, eu tenho que bater a meta em cima do meu cliente, no final do mês todo mundo querendo te oferecer um produto. Às vezes é um fundo de investimento, às vezes no banco você vê oferecendo um consórcio, alguma coisa, a gente não tem isso. A gente não tem produto próprio, o nosso negócio é a consultoria, a orientação. Se o cliente precisa de um produto, de uma solução, a gente mostra onde tem no mercado e orienta onde que ele pode ter isso. A pessoa está num cenário complicado e ela realmente, evidentemente, quem vai buscar o Daniel Grupo Capital por algum problema financeiro, ela está, né? Ela entende que ela está precisando de ajuda. Ela mesma, se ela consegue estar com vocês, pagar o serviço, em toda essa relação, é viável? É viável. Primeiro passo é a gente vai entender a pessoa, a gente vai entender as necessidades daquela pessoa. A partir do momento que entendeu ela, a gente consegue mostrar o caminho é A, o caminho é B, o caminho é C. A gente consegue te ajudar aqui, aqui e aqui. Independente do cenário, existe saída para todo mundo? Você está falando de mais de 80% de pessoas numa situação complicada, né, hoje no Brasil. Independente da área. Lembrando mais uma vez que tem a especialidade médica, tá, pessoal? A gente está falando isso porque a pessoa às vezes começa a assistir no meio da entrevista. O Grupo Capital atende pessoa F, pessoa física, pessoa jurídica, mais ou jurídica, médicos e médicas. Mas atende praticamente todos os segmentos. O cenário pior que aconteça, existe saída para todo mundo? Eu acredito que existe. O da dor problema é do se a remédio, pessoa quer como um paciente com seu médico. O médico ele faz toda a avaliação, todo o diagnóstico, passa todo o remédio. Eu devolvo com outra pergunta. A outra pessoa está disponível e disposta para fazer o que é necessário? Então, às vezes a dor é grande, né? A dor é grande. A dor é grande. Existe o remédio, às vezes uns remédios, né, às vezes você precisa de um antibiótico, às vezes você precisa tomar um Tilenol só para passar aquela dor. O grau desse remédio a gente vai entender, vai mostrar para a pessoa, mas tem que ver se ela está disposta de tomar aquele remédio e de tomar da maneira correta. Então, se você estiver disposto, está aqui, ó, Grupo Capital. Perfeito. Claro que tem saída para todo mundo, né? Tem. Basta como a pessoa vai ser parceira. Tem que ter. Né? Enquanto a gente estiver vivo, tem saída para tudo, principalmente para a questão financeira e viver o bem-estar financeiro de uma vez por todas, conseguir ter tranquilidade para dormir, para acordar, para ter uma família próspera, para ter uma família saudável. Né? E atendemos o Brasil todo, né? Brasil todo. E fora. Hoje a gente está em todos os estados do Brasil e em 15 países fora do Brasil. Então tem muitos brasileiros que estão fora do país. Tem negócios fora. Hein? Isso, e a gente atende esses brasileiros. Hoje já são mais de 15 países. Daniel Valverde com a gente, sócio fundador e CEO do Grupo Capital, nesse evento de dia inteiro aqui no Baby Jardim. Daniel, parabéns. Olha, muito boa entrevista. Tenho certeza que muita gente vai se conectar com vocês. Faço questão aqui no vídeo, vocês viram várias vezes entrando na entrevista. Aqui na entrevista, o telefone, os contatos do pessoal aqui do Grupo Capital. Tá bom, Daniel? Perfeito. Obrigado, muito parabéns. Obrigado. Ótimo evento. Obrigado a todos que ouviram. Obrigado.